Dona Edna. Dona Edna. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Juliana Siqueira. Juliana. Tio Jorge. Jorge. Berenice. Tati, explica que travou a senha, o Facebook bloqueou. O Facebook bloqueou nós. Voltou, não? Explica, pessoal, já voltou? Pessoal, o Facebook deu uma bloqueada na live, tá? Por isso que houve um atraso aí. Leonardo França. Fala, Leonardo. O Face deu uma travada. Não foi a internet que caiu, foi o Facebook mesmo que travou aí. Deu uma suspendida, agora voltou. Acabando aqui. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início, a partir desse momento, a nossa reunião de oração. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a Ti a Tua bênção para esse momento de live e também de culto na Tua santa presença. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, que a Tua palavra seja compreendida por todos nós, que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a nossa meditação está registrado no livro de Marcos, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, lá no capítulo 10, do versículo 35 até o 45. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10, contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós,
será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O desejo de ser importante é algo nato no ser humano. A psicologia chega a dizer que o maior desejo de um ser humano é ser importante. E ao olharmos para esse texto aqui, nós somos obrigados a concordar com esse pensamento. Nós desejamos a importância, desejamos ser importante. Mas só que quando começamos a dar muita prioridade à importância, ao desejo de ser, né? Nós podemos cair na armadilha de buscar aquilo, por exemplo, que parece não ser importante, né? Pode levar os homens a buscar aquilo que parece ser importante, mas não é. É interessante. As pessoas muitas das vezes estão procurando algo para si. Outros tornam-se vítimas da sua autoavaliação de importância. E esse tem sido um dos mais graves problemas que surge dentro da igreja, inclusive na liderança de pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que são responsáveis por algum trabalho na igreja. Aquele que canta no coral, aquele que é responsável por alguma coisa dentro da igreja. Se entrar por esse caminho da importância, ele vai encontrar uma série de dificuldades e muitas das vezes ele vai se decepcionar. Essa é uma realidade que nós temos que considerar, porque muitas das vezes nós encontramos pessoas já desanimadas, tristes, e aí a gente pergunta: o que está acontecendo com você, meu irmão? Aí eu estou meio chateado, não estou querendo mais cantar no coral, eu estou tendo problema, e também não quero ser mais presidente, não quero ser secretário de escola dominical, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E é interessante que isso está ligado à importância. Só que quando nossos desejos de ser importante, nós os crentes e os salvos, aí nós vamos ter uma pequena dificuldade, uma dificuldade que Jesus está vendo aqui com os discípulos, que começam a desejar coisas grandiosas demais para eles, mas Jesus vai dar uma aula para eles muito importante sobre essa questão desse desejo que se torna perigoso para nós. Às vezes eu já encontrei pastores desanimados, entristecidos, de cabeça baixa. Mas por quê? Porque a igreja não responde, porque a mocidade não responde, porque as sociedades internas não respondem. E aí eu estou meio desorientado. E aí a gente vai avaliando, vai chegando à conclusão que nós fazemos coisas para Deus, mas muitas das vezes carregamos no coração o desejo de se destacar, de ser o tal, de ser o cara. E acontece que na igreja de Cristo, no reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma, né? E aí a gente vai encontrar muita gente, hoje em dia, falando, eu estou descobrindo uma coisa que tem muita gente confundindo depressão com decepção. Né? Que a maioria das pessoas que chegam para mim reclamando, cabisbaixo, é porque não foi bem sucedido, acha que não foi bem sucedido. Né? Há pessoas que mudam de setores nas indústrias, tem gente que muda de setor na igreja, tem gente que não quer ser mais pastor. Por quê? Porque ele achou que aquelas coisas teriam que acontecer e quem era a pessoa que mais se destacava lá naquele meio era ele. Só que não é ele. E aí quando nós somos confrontados com a realidade de quem nós somos, na verdade, e só tem uma pessoa que pode fazer isso acontecer, é Jesus. Quando Jesus nos dá um aperto, orienta e imprensa e chama a atenção, é que muitas das vezes esse desejo começa a remover do centro a pessoa que realmente é importante, que é Jesus. Se for bem, eu fui bem sucedido. Se for mal, aí não sei. Não, primeiro a igreja não pertence a você, pertence a Cristo. Está trabalhando, está se esforçando, está fazendo a coisa certa, mas não está desenvolvendo nenhum sentimento de importância a ponto de se achar o centro. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor Deus pode deixar por nossa conta por um tempo,
E aí nós vamos nos decepcionar. Porque aí o sucesso não vem, porque ele pertence a Cristo, ele é o autor, ele é quem impulsiona, sem mim nada podeis fazer. E muitas das vezes nós esquecemos desses pontos. E aí pagamos um preço caro, decepção, doar, porque, mas eu pensei que se pessoas gostavam de mim do jeito que eu estava fazendo. Não, esquece isso. Você foi chamado para ser outra coisa, não para ser importante no reino de Deus. Eu tenho muita preocupação com pessoas que vivem dizendo que você é muito importante para Deus, você é importante. Meus irmãos, esquece esse negócio de importante, tá? Vamos aprender no texto de hoje um verdadeiro significado de importância diante dos olhos de Jesus. Vamos aprender hoje o que significa ser importante aos olhos de Deus. No versículo 35 e 37, os discípulos vão procurar Jesus Cristo. Quando você vai pegar Mateus, Mateus vai dizer que foi a mãe deles. E alguns estudiosos chegaram à conclusão de que a mãe deles é que teve essa ideia. A mamãe, olha, realmente a mamãe gosta do filho se destacando, do filho sendo importante, não é? Aí, mestre, quando estiveres na tua glória, conceda-nos esse pedido. Aí fica difícil, né, meus irmãos? Sentar à direita e sentar à esquerda do Senhor Jesus. E Jesus então vai começar a ensinar ainda a partir desse começo, né? Que no primeiro ponto eu já vou chamar de decepção. Eles foram empolgados, achando que Jesus ia falar, não, é mesmo, eu preciso botar vocês sentados uma à direita ou à minha esquerda. Mas Jesus não foi por esse caminho. Jesus veio mostrar na realidade que o verdadeiro significado de importância é outro, não é esse. E eles foram pedir, mestre, que nos conceda pedido. Aí a primeira coisa que nós vamos ouvir, meus irmãos, é que quando nossos desejos carnais, o desejo da carne, porque seria importante, queria aparecer, queria ser o tal, queria estar no pedestal, entrar na redoma de vidro, ser o santo de Israel. Isso aí, meus irmãos, isso aí é produto da carne. Tá? A carne gosta de se destacar, de ser importante, porque satisfaz o ego, né? Aí o que acontece? Aí Jesus Cristo vai e deixa bem claro, e Tiago vai deixar uma coisa muito bem explicada lá. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Né? Os discípulos foram cheios, animados, claro, mestre, conceda-nos isso. Aí Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Viu? Pedis mal para esbanjar, é fruto da carne de vocês. Não é um pedido espiritual, não é um pedido para melhorar a vida espiritual. Não, é um pedido para satisfazer o ego, de ser importante, né? A decepção, meus irmãos, leva a esses pedidos da carne, pode levar a pedir coisas que estão além daquilo que somos. Meus irmãos, às vezes o desejo de ser natural nosso, tá? O desejo de fazer coisas que realmente as pessoas batam palma, é muito intenso, né? Muito intenso. E aí pode vir na cabeça da gente desejar coisas que estão, tá? Desejar coisas que estão além daquilo que nós somos. E é aí que Jesus vai fazer uma linha divisória. Quando Jesus começa a fazer essa linha divisória, falou logo deles, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo, não sabem o que pedem. Né? Se você pegar lá o versículo, você vai notar lá, você não sabe, do 35 aqui, então se aproximaram a Tiago, dizendo, mestre, queremos que nos concedas que vamos pedir. O que queremos que eu nos faça? Responderam, permite-nos sentar na tua direita da esquerda. Aí quando chega no 30 Jesus já vem, não sabeis o que pedis. Não sabe nada. Sabe por que a gente às vezes pede coisas que estão acima das nossas necessidades espirituais, estão acima daquilo que nós realmente precisamos. Às vezes nós pedimos coisas a Deus, meus irmãos, que podem nos desviar do caminho. Tá? E glória a Deus, porque o Senhor Deus, nosso Pai, como é santo, sábio, né? Ele não concede, não dá tudo aquilo que pedimos. Porque se desse, meus irmãos, nós estávamos perdidos.
Nós iríamos alimentar a carne e muito em breve estaríamos aí envolvidos no mundão. E é por isso que o Senhor Deus vai controlando as nossas necessidades espirituais. Não sabeis o que pedis, né? E é interessante porque está acima dele. Jesus deixa isso claro no texto. Ao invés de estar se preocupando com outras coisas, mamãe foi lá no ouvido, mamãe botou, está lá em Mateus, tá? O que prova que os dois aqui são irmãos, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, filhos de Zebedeu, tá? E estão lá, né? A mãe, lá em Mateus, foi a mãe mesmo que pediu. Aqui Tiago passa por um problema de que o Marcos não vai acrescentar a mãe, porque já parte do pedido deles mesmo, tá? Já sabe a origem do pedido. Então não vai mencionar. Mas quando ele menciona aqui, ele menciona os dois, né? Querendo ser importante, querendo ser melhor que os outros 10. Né? E Jesus fala a primeira coisa para eles assim: olha, vocês estão pedindo coisas que estão além de vocês. Aí lá vem a decepção, né? Pensaram que iam sair dali vitoriosos pelo pedido que fizeram a Jesus, né? Chegar lá no dia do juízo, sentar lá na glória de Deus, uma direita e outra esquerda. Você imagina quando ia o nariz deles, eles iam ficar com o nariz tão empinado assim, ó, que se chovesse, podia afogar. Mas cuidado com esse negócio de estar pedindo coisas que vai além daquilo que nós precisamos, além daquilo que nós somos. O maior perigo de todo é pedir algo que está além daquilo que nós somos. Quem nós somos? Vocês não sabem pedir, vocês nem sabem quem vocês são. Não sabem pedir. E é interessante que Jesus deixa muito claro isso para eles. Se você quiser saber quem eles eram, se quer saber quem estava pedindo ali uma vaga do lado direito ou do lado esquerdo, é só abrir Marcos lá 14, do 27 ao 50, do 27 e depois ou 50, tá? Você abre lá Marcos 14, o 27, e Jesus disse assim, ó: haverá um tempo que vocês vão ficar dispersos, vocês vão se afastar. Quando chega nos 50, diz o texto assim: viraram as costas e fugiram, quando Jesus foi apanhado para ser crucificado. São esses tipos de pessoas, meus irmãos, que estão pedindo para sentar à direita e à esquerda, né? Mas eles sabem quem eles são? Não sabem. Jesus diz lá no 27 assim: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eles achavam que não, que eles já tinham um nível espiritual suficiente para fazer um pedido como esse. Quando chega lá nos 50, então deixando todos fugir, largaram ele sozinho lá e fugiram. Jesus está vendo quem é, estão pedindo coisa que está acima daquilo que eles eram. Eles não eram a pessoa que eles achavam que era. E é interessante que toda pessoa que quer ser importante esquece quem ele é. Aí quando ele esquece quem ele é, ele passa a valorizar aquilo que ele faz, ele passa a achar que aquilo que ele faz está acima da média. Porque eu, não é nada, quem é tudo, não é nada. Na igreja então é pior ainda. A igreja não é lugar de mas lá é Cristo. E sempre vai ser. Mas aí a decepção aconteceu. Não ganharam o que pediram. Porque uma das coisas que mais acontece com quem tem o desejo de ser importante é se decepcionar com a resposta. Né? Faz coisa para ser importante. Faz coisa para ser importante. Daí de repente houve uma crítica. Não é nada daquilo que ele pensou, porque nós temos uma facilidade que aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo, tá? É algo tão assim sublime, é algo tão perfeito, tá? Que nós passamos a achar que ninguém pode ser comparado a nós. Tanto é que quando chega alguém que pode ser comparado a nós, ou alguém que é melhor do que nós temos uma tendência de rejeição, de criticar, de falar, né? E é o que acontece. E aí o resultado é muito simples, né? Somos o que somos e o que nós podemos. Jesus botou uma conversa logo em dia. Bem, vocês são essas pessoas, vocês vão, né? São limitados às vossas vaidades.
Nós estamos dentro do limite das nossas vaidades. Nós somos vaidosos. Nós gostamos realmente de fazer coisas, não tem nem crítica. Porque nós queremos ter a palavra final. Né? Nós somos assim. Viu? Nós gostamos de ser o... Né? Aí vem alguém, fala, pronto, já não serve mais. Esse pastor, sei não, esse pastor está meio metido, vai ver lá quem é o metido. Né? Vai lá ver quem é. Quem é? É, somos nós. E queremos dar um passo maior daquilo que devemos. Mas nós estamos limitados às nossas vaidades, porque nós somos vaidosos. Isso já acontece na queda. Tá? O homem sai se achando importante. A importância de ser igual a Deus. O que é isso? Né? Acontece isso. Mas o que nós podemos então? Jesus vai dizer para eles assim: não sabeis o que pedis. Mas aí Jesus fala assim: vós podeis beber o cálice do que eu bebo? Receber o batismo que eu sou batizado? É? Eles responderam: podemos. É, não é? Eles podiam ter fé? Podiam. Você pode ter fé? Pode. E deve ter mesmo. Nós temos fé. Eles tinham fé. Eles sabiam que Jesus Cristo ia para a glória. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder. Sabiam praticamente tudo. Nós estamos aqui partindo para o final da vida de Cristo com eles. Então eles têm uma boa experiência de quem é Jesus. Então eles confiam em Jesus, sabem, têm fé em Cristo. Isso é o que eles podiam. Jesus pergunta se eles podem realmente ter essas condições. Eles tinham. Aí Jesus acrescenta, porque o que eles iriam passar, né, de fato eles poderiam. Porque quando Jesus diz para eles assim, se você observar bem aqui no 38, no 39 ele diz assim, ó: bebereis, podeis vós beber o cálice que eu bebo? Vocês vão poder sofrer a mesma coisa como eu vou sofrer? O que eles responderam? Sim. Vocês vão poder ser batizados com a morte do mesmo jeito que eu vou? Hein? Será que vocês podem dar a vida de vocês por alguém, como eu vou fazer? Eles disseram: podemos. De fato, morreram crucificados, né? Morreram crucificados, morreram apedrejados, morreram comidos por feras, enfim, realmente todo o sofrimento da perseguição, do abandono, eles passaram por isso tudo. Jesus disse: de fato vocês podem fazer isso, né? De fato vocês podem, né? Mas quando chega no versículo que ele vai falar do sofrimento, aqui nesse 38, ele diz assim: aceitar o sofrimento e as decepções. Por exemplo, nós estamos preparados para sofrer decepção, humilhação, desprezo, rejeição. Quando Jesus introduz essa conversa aqui no meio do assunto, quando Jesus bota essa conversa no meio do assunto, Jesus Cristo deixa algo muito claro. Jesus começa a definir ali um caminho que realmente levariam eles a ser importante. Mas importante do ponto de vista divino, do importante no reino dos céus. E importante também aqui na terra, aos olhos de Deus. Porque quando Jesus diz: vocês podem sofrer, nós podemos, pois é isso que vocês vão se tornar importantes. Vocês podem ser rejeitados, é isso que vai transformá-los, né? Vocês podem passar pelos desprezos, porque é isso que define o que vocês de fato deveriam de estar pedindo a mim. Mas como vocês estão preparados para isso, vocês vão passar por isso. Por essas questões sérias, não é? De decepção, humilhação. E eles passaram, foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conta a história. Por quê? Porque eles estavam preparados para isso. E quando Jesus começou a dizer para eles assim: olha, você quer, por isso eu digo que vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque na realidade o ser importante não é esse caminho aí, não. A importância na vida cristã
e está na renúncia do ego, na renúncia dos desejos carnais, nas renúncias das coisas desse mundo que está acabando. Isso que é importante, buscar a renúncia, lutar para renunciar, não se envolver, lutar para ter domínio próprio, permitir que o Espírito Santo exerça o domínio próprio de Cristo Jesus em nós, quando somos ofendidos, quando somos desprezados, quando somos mandados embora de uma indústria, quando somos mandados embora de uma fábrica, quando somos desprezados, quando temos uma boa ideia, alguém vai lá, copia e vende a ideia e você fica esquecido. Isso é fácil de passar? Não é. Você foi desprezado. Mas aí a pergunta que surge, você acha que isso, aos olhos de Jesus, é que é importante? A nossa avaliação de importância não envolve isso. Mas Jesus Cristo está deixando bem claro para ele onde ele quer chegar. Ele não chegou não, vai chegar. Tá? Aí quando chega no 40 e 41, o Senhor Jesus Cristo vai falar o que já está determinado, não muda. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos orando e pessoas estão buscando respostas em Deus, achando que Deus é mutável, que Deus muda. Senhor, Deus não muda, queridos. Não dá para Ele mudar, porque Ele é Deus. Quando Deus criou um plano da salvação, criou tudo isso para a humanidade, criou os céus e a terra, tá? Ele não precisa, nós não precisamos nos preocupar achando que Ele pode ser surpreendido por alguma falha, que Ele pode ser surpreendido porque fulano lá no futuro pecou, vai perder a salvação. Não, esquece isso. Ele é Deus. Jesus morreu pelo nosso pecado do passado, do presente, do futuro. Ah, você morrer pecando. Se você morrer pecando, você vai para o céu se você for salvo. Porque Jesus morreu por aquele pecado também. Ou acha que Ele morreu por todos eles, menos esse. Isso não existe na Bíblia. Isso é sério. Muita gente está pedindo coisa a Deus sabendo que Deus não muda. Isso é imutável. A nossa salvação é imutável. Ela não muda nunca. Porque o nosso Deus não muda. A nossa oração não pode mudar aquilo que Deus já determinou. A nossa oração não muda Deus. As pessoas acham que quando começar a orar, Deus vai mudar. Porque Deus vai fazer assim, vai fazer assado. Meus irmãos, tudo que vier a acontecer em resposta da oração já foi preparado pelo nosso Deus. Por isso nós estamos pedindo exatamente aquilo que Ele quer que aconteça. A resposta da oração faz parte do plano divino. Deus é imutável, não tem como mudar isso. Jesus virou para os discípulos e deixou bem claro. O que vocês estão pedindo para mim é imutável. Eu sou um mediador entre vocês, eu vim aqui para salvar vocês, eu não tenho autoridade para mudar isso. E é muito importante saber disso. Que muitas das vezes as nossas orações têm a intenção de querer mudar o coração de Deus, de querer fazer Deus, cobrar de Deus coisas que Ele não prometeu, pedir coisas a Deus achando que Ele pode mudar. Deus não muda nada. Isso é muito importante saber. O que nos resta, meus irmãos, como Deus não muda nada que já foi determinado, é aceitar o plano divino para a nossa vida. Certa vez eu estava vendo um grande pregador, um grande homem de Deus que viveu a vida inteira na pregação da palavra, e ele dizia, todo mundo orando para Deus não levá-lo, e todo mundo orando, foram visitar ele, ele falou assim, olha, o que o Senhor determinou não vai mudar. Orar, devemos orar, mas nunca alimente o coração que Deus é obrigado a mudar coisas. Deus não muda. A oração é essencial para alimentar a fé, para descobrirmos o plano de Deus, para sabermos qual é a sua vontade naquele momento. Por isso nós oramos, para confessar nossos pecados, porque a vontade de Deus é perdoar, não é? Então nós vamos orar, glória a Deus por isso, mas as nossas orações não ultrapassam o limite da soberania dele. Isso é igual à fé. Deus é imutável, a nossa fé não muda a soberania de Deus. Qual é o limite da nossa fé? Soberania de Deus.
Eu posso ter fé que Deus pode curar, pode levantar, pode fazer, pode todas as coisas. Ele pode. Mas a pergunta que surge é, ele quer? A minha fé força a Deus querer? Não. Não força nada. Porque já está determinado. Por isso que ele responde de acordo com aquilo que já foi planejado, para nós podermos ouvir a resposta e nos conscientizar que nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso. E que não muda, ele é imutável. Ele fala isso lá em Malaquias. Porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Porque se ele mudasse, se ele fizesse um plano assim, agora vai ser todo mundo certinho, e lá na frente alguém tropeçasse, virasse um revoltado lá, né? E que se voltasse contra ele, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Que se ele mudasse, ele consumia. Mas um dia ele disse, eu te amei em Cristo, eu te amei no meu Filho que deu a vida dele naquela cruz. E isso nunca mais vai mudar, porque Deus é imutável. Portanto, pedir a Deus para sentar do lado direito, pedir a Cristo para sentar do lado direito, do lado esquerdo, não vai acontecer. Isso pertence ao Pai, o Pai é que determinou já. Todo mundo é igual quando se trata de ser importante. Todo mundo é assim. Se você olhar bem lá o plano de fundo, os 10 ficaram irritados, ficaram bravos. Pode a minha direita, a minha esquerda. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Os irmãos acham que eles ficaram indignados por quê? Hein? Porque eles estavam falando para Pedro e João não fazer aquilo. Tiago, não faça isso. Tá? Não faça isso. Viu? Porque se você fizer isso, viu, Tiago e João? Se você fizer isso, não é bom. Mas não, eles queriam também posição de honra. Eles queriam, Jesus já tinha prometido para eles que eles sentariam em tronos, assim como os patriarcas. Se você pegar o Apocalipse, lá tem 25 tronos. 12 de um lado, 12 de outro, e Cristo no centro. Agora, quais são os outros tronos que estão perto dele, ninguém sabe ainda. Vamos saber só no dia do juízo. Ele não diz que tem Moisés do meu lado, tem o João do outro. Não desse. Por isso não nos compete ficar aí vasculhando coisas que nós não podemos. Que aquilo que foi revelado pertence ao homem, o que não foi pertence a Deus. É muito claro isso na Bíblia. E quando chega no versículo 41, nós vamos descobrir que nós somos tudo igual. O que os 10 pensaram? Poxa vida, você nem para mencionar o nome da gente na hora de pedir. Poxa, que é isso? Por que vocês não lembraram de nós? Deveriam ter falado em nome dos 10 lá, em nome de todos. Mas vocês não fizeram isso, ficaram indignados. Ficaram bravos, porque todos nós somos iguais. Somos fracos, somos falhos, desejamos coisas que estão acima da nossa capacidade. Não conseguimos ver além daquilo que nós somos, nós conseguimos ver além disso, nós passamos a olhar lá na frente achando que nós somos perfeitos. Todos os 10, os 12 pensaram a mesma coisa. Quando saíram dali ficaram bravos com os dois, porque não mencionaram eles. Né? E aí não dava certo. Mas, quando chega no 42... Jesus Cristo vai deixar algo que impressionou eles. Mas, quando Jesus olhou para eles, viu que eles ficaram decepcionados. Assim como nós ficamos e pedimos coisa a Deus que não devia estar pedindo, mas pedimos, e aí não vem a resposta. Estou orando há tanto tempo, Deus não responde. O que você está pedindo? O quê? Porque Tiago diz lá, pedis e não receber. Porque pedis mal. Então tem alguma coisa errada nessa oração. Tem. Porque se Jesus disse, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então se está buscando, está batendo, não está acontecendo nada, então está buscando errado, batendo na porta errada. Essa é a realidade. Porque senão Jesus não estaria falando o que falou.
Os valores do mundo. Ah, meus irmãos, aí os discípulos foram comparados. Jesus chamou eles num canto, falou, vem cá vocês, vem. Vou cuidar de vocês direitinho e vou ensinar para vocês o que significa ser importante aos olhos de Deus, aos nossos olhos, aos olhos de vocês também. É uma escola, é um aprendizado difícil, muito difícil. Jesus deve ter olhado para eles lá, meus irmãos, e vindo, eles estavam cabisbaixo, os dois, o João, o João e o Tiago, estavam assim, ó, eles estavam assim. Por que a mamãe fez a cabeça da gente? Olha aqui que nós ouvimos. Por que mamãe se meteu nessa história? Eles foram lá pedir para a mamãe, né? Aí a mamãe foi. Aí Mateus, a mamãe foi. Aí quando você abre aqui em Marcos, não vai evitar isso aí. Mas eles estavam desejando, sabe o quê? Os valores do mundo. Olha só. O que vocês estão pedindo não bate com aquilo que vocês são. Vocês agora são salvos. Vocês são salvos. Tanto é verdade que vocês conseguem ter fé, conseguem suportar sofrimento, conseguem morrer crucificado. Vocês realmente são esse tipo de pessoa que eu tenho do lado. Mas no coração vocês estão desejando coisas do mundo. E diz como. Se você pegar o versículo 42, você vai ver. Olha lá. Mas Jesus, chamando-os para junto, disse-lhes, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O que Jesus está falando? No meio dos povos você tem aqueles que governam, tem aqueles que fazem um esforço para estar acima, para submeter, para ficar acima, com um olhar altivo, como se fosse intocável. Isso que Jesus está dizendo aqui, como nós temos visto isso no mundo político geral, né? São intocáveis. Eles estavam desejando estar acima dos outros. Jesus fala para eles assim, o mundo é assim, viu? Lá eles sim, tem os governadores, tem aqueles que governam, né? Tem aqueles que subjugam, né? Tem aqueles que desenvolvem domínio sobre as pessoas. Presta bem atenção nessa palavra que Jesus menciona aqui, hein? É quando o desejo deles foi de estar acima, Jesus falou assim, olha, aqui eles, os governadores, os maiorais aí, né? Eles exercem domínio, eles subjugam mesmo, tá? E criam leis conforme eles querem, fazem conforme eles querem. Ouviram? Mas isso é aqui no mundo. Aprendam isso, é a influência da autoridade, né? Só para dominar, tá? Olhar por cima. Camarada vira até um vereador mesmo, ele já vira, já ficou diferente. Só se for muito crente, for salvo mesmo, que vai continuar dentro do caminho do Senhor, mas pode ter certeza que o diabo se não vai se levantar. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. O diabo é o príncipe deste século. E século lá na Bíblia quer dizer... Ele é o príncipe que está envolvido com o sistema político mundial. E de olhar para mim e dizer que isso não é verdade, e aí eu vou ser obrigado a contestar. Olha o sistema político mundial e vê se realmente Deus está permitindo ser dirigido por alguém que é dele. É gente do diabo mesmo. Sou contra? Não sou. Alguém me perguntou, você é contra, pastor? Alguém ir? Eu não sou, mas aprenda logo. Está pronto? Está pronto para entrar no caldeirão? Está pronto para ser espetado? Porque vai ser, vão te virar do avesso, vão falar mal de ti, vão levantar calúnia. Aquilo está na mão dele. Sobre o domínio de Deus, sobre os cuidados de Deus. Nada acontece fora do domínio do Senhor. Por isso ele é onipotente. Os valores do mundo para exercer influência através da autoridade que tem. Meus irmãos, o desejo de ser importante é tão grande que as pessoas gostam de ter influência, de ser procurado. Se eu pedir para o presidente, ele me ouve. A pergunta que Jesus quer saber não é essa. E se tu pedires a Deus, ele te ouve? Hein?
O teu pedido está vindo alicerçado através da palavra de Deus? Porque para pedir a Deus tem que vir. Mas eu sei o poder. Eu sou mais eu. Eu tenho influência na cidade. O que eu peço agora eu mando. Eu faço, eu nem peço, eu mando. Né? Jesus olhou para ele e falou assim, pois é, né? E vocês estão querendo se misturar com isso. Sabe quem funciona assim? Jesus falou para eles assim, sabe como é que funciona esse esquema que vocês estão querendo aí? Jesus não olhou para eles assim, vocês querem sentar ao lado da minha esquerda, não, vocês querem coisas que vocês não entenderam. Vocês querem o poder, querem influência, estão achando que você está do meu lado, lá na minha glória, que vocês vão ter influência lá no céu. Até um anjo vai vir falar comigo, um serafim, ou uma elevada posição de anjo, chegar diante de mim, vou ter que pedir permissão para vocês. Olha, Senhor, só. Mas com audiência? Não, não tem. Porque aqui quem influencia, tem influência, é eu. Lá no céu não é assim, não vai dar. Lá não. Jesus falou, o que vocês estão desejando pertence a isso aqui. Agora, preste bem atenção, como que isso pertence a isso aqui? Como se comportam as pessoas que querem ser importantes aqui? As pessoas se comportam de uma maneira estranha para ser importante aqui. Mas aí ele dá mais um passo à frente. Ele dá mais um passo à frente e vai revelando um caminho. Mas vamos lá, Jesus vai falar para eles. Chegou no 43, Jesus falou. Mas entre vós, não é assim. Mas entre vós, não é como os governadores, como aqueles que têm autoridade, sobre aqueles que querem dominar, querem subjugar. Entre vós, não é assim. Não é. Entre vós é diferente. E eu vou mostrar a vocês como que você pode ser importante. Olha, não, agora Jesus deu o endereço. Jesus mostrou o mapa. Agora eu vou mostrar como vocês podem ser importantes. E vocês conseguem ser, hein? E vão ser importantes. Aí eu até acredito que eles respiraram fundo, falaram assim, agora com nós mesmo, já que nós entramos pelo caminho errado, agora ele vai falar para nós como é que é. Aí não, né? Se nós tivéssemos perguntado antes como é que é para ser importante, nós não ia fazer o pedido que nós fizemos, né? Não é verdade? Mas aí Jesus começou a andar com eles no caminho, começou a revelar para eles o que significa ser importante, mas entre vós não é assim. Aí ele diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, agora preste atenção. Quem quiser tornar-se grande entre vós, não falou? Quem quiser tornar-se grande no mundo, não. Ele mostrou o lugar mais difícil que existe para se tornar grande. Entre nós. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que vos sirva. Eu fico observando a decepção que eles devem estar pensando assim, ó. Agora Jesus vai revelar algo que realmente vai me colocar lá na liderança, né? Hein? Lá em cima, Jesus falou assim, quer ser grande? Então vira servo. O quê? Virou o mundo deles de cabeça para baixo. Virou o mundo deles de cabeça para baixo. Essas coisas não tem aqui no mundo, meus irmãos. Ser grande aqui no mundo, dessa terra que nós vivemos, não tem nada a ver de você ser o garçom. O garçom é o menor na hierarquia dos importantes. O servo é o menor na hierarquia de importância. Hein? E Jesus diz para eles assim, quer ser importante? Então seja o que sirva. Prestou bem atenção? Será esse que vos sirva. Quer ser? Então vira servo. Por quê? Como que se desenvolve importância? O que Jesus está vendo? Jesus está olhando para eles e está vendo, sabe o quê? Vocês vão ser importantes porque vocês vão vencer o vosso ego. Vocês vão tirar o ego de dentro de vocês. Vão largar de ser egocêntrico para ser cristocêntrico. Se você for servo, se você se humilhar, porque o caminho, meus irmãos, é a humildade.
Tá? A humildade, o caminho da humildade é esse, é servir, porque quando eu vou servir, tá? Eu vou pegar numa posição que eu tenho que me esvaziar. O meu orgulho, a minha presunção, a minha vaidade, ela tem que ser tirada do meu coração. Senão eu não me curvo para ajudar, não me curvo para servir. Existe um exemplo clássico quando Jesus Cristo chegou lá no dia da ceia dele lá. E quando eles entraram no salão, lá tinha uma bacia com água, tinha uma toalha na parede, pendurada lá. Os discípulos entraram, já sentaram, Jesus entrou, passou a mão, foi lá, pegou a bacia com água, pegou a toalha, cingiu-se, botou nas costas e saiu lavando o pé de todo. Eu pergunto para os irmãos aqui, como que aquele pessoal ali não viu aquela bacia com água e com aquela toalha pendurada lá? Vocês sabem por que eles não conseguiram ver aquilo? E que Jesus chamou a atenção deles através daquilo de uma maneira muito prática e muito lógica. Foi quando Jesus olhou para eles e olhou que eles entraram e sentaram. Jesus falou assim, tudo bem. Foi lá, passou a mão e serviu. Né? Lembra? Porque não consegue, tem vaidade no coração. Não conseguiram ver a bacia, não sabiam que tinha que fazer aquilo. Jesus faz. Porque isso exige esvaziamento da nossa natureza carnal, da nossa natureza arrogante, presunçosa. Aí quando chega no 44, quem quiser ser o primeiro, esse vos será servo de todo mundo. Não é servir um só não, hein? É desenvolver o espírito de humildade num grau tão elevado que todo mundo ele considera como superior a ele. Ele pode ser o doutor, o PhD, ele pode ser o que for, mas no coração dele, com cada um que ele encontra, ele vai considerar dessa forma. Apóstolo Paulo, quando vai tratar desse assunto, ele vai deixar isso muito claro. Se você considera o irmão mais importante do que você, o irmão te considerar mais importante do que ele, eu vou trabalhar para ajudar o irmão, eu vou suportar o irmão, eu vou estar dando força ao irmão, o irmão estará dando a mim. Nós dois vamos crescer. Porque é disso que Jesus está falando aqui. Quer ser importante? Sirva. Agora, quer ser o primeiro? Então sirva a todos. Sirva a todos. Aí sim você vai ser o primeiro. Viu? Esse é o grau de importância diante de Deus. Humildade. Esvaziamento do ego. Essa é a realidade bíblica da palavra de Deus. E eu vou concluir, meus irmãos. Concluir com 45. Versículo 45. Esse aqui, então, Jesus encerrou o assunto de maneira gloriosa. Ele diz assim no 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Pegou pesado. Pegou pesado mesmo. Você olha para Jesus assim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, o que dava uma ordem a terra para, o que dá uma ordem no mar e o mar abre, o que vem andando sobre as águas, o que enche a rede de peixe com uma palavra, o que vira palavras e sai para fora. Você notaram de tudo isso que eu falei, notou que ele estava servindo e não sendo servido? Quando ele disse o mar abre, ele serviu a quem? A Israel para fugir dos egípcios. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele serviu a quem? Ao povo dele, ao próprio Lázaro e à família. Ele veio para servir. Todos os atos dele foi para servir. Fez o milagre dos pães para servir. Para fazer essas coisas tem que ser grande. Muito grande. E ele deu um caminho. Humildade. Esse é o caminho para se ser importante. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais.
Hoje foi um pouquinho mais porque ficamos fora do ar aqui um tempo. Tá? Mas muito bem. Nós temos aqui uma oração. Tem um pedido de oração aqui para o Hélio. Tá? Vamos orar por ele, para que Deus restabeleça a sua saúde. Ele está com um problema de saúde grave. E nós estaremos, a partir desse instante, vocês anotem o nome dele aí, Hélio, para nós orarmos por ele, para que o Senhor Deus estenda a sua graça e a sua misericórdia, restaurando-lhe a saúde. Também temos um pedido de agradecimento a Deus, um motivo de agradecimento a Deus. Foi aniversário que o Senhor Deus deu mais um ano de vida para a Andréa Renault, membro daqui da igreja. Nós clamamos a Deus pela vida dela e, Andréa, Deus abençoe você cada vez mais, tá? E continue firme nesta caminhada diante do Senhor Jesus Cristo. Sempre juntos para podermos sermos bem-sucedidos. E também temos um pedido aqui para a Ângela Maria Alcântara. Vamos orar para a Ângela Maria Alcântara, tá? Também Deus tem restaurá-la, sua saúde, enfim. Que o Senhor Deus atenda o pedido das nossas orações conforme a sua soberana e digna vontade. A dona Alzenise de Sena agradeceu orações pelo Neudes, fez a cirurgia, foi tudo bem. Mais um motivo de agradecimento é a Alzenise de Sena. Alzenise de Sena está agradecendo aqui os pedidos de oração, as orações que nós fizemos, tá? Para quem? O Neudes. Para o Eudes. Neudes. Para esquecer esse nome. E fez uma cirurgia e o Senhor Deus abençoou a cirurgia. Ele está bem. Vamos agradecer a Deus por isso. Mais algum pedido? Não. Berenice está pedindo para desposar a partir da cirurgia 23, João. Berenice, nós vamos orando aí pelo teu esposo, vai fazer a cirurgia no dia 23. Certo, Berenice? E que Deus o abençoe. Vamos orar então, encerrando assim esse momento de estudo da palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, a Tua bênção para nossas vidas, ó Pai. Que Tu esteja sempre, ó Deus, nos fazendo lembrar de nossa pequenez, de nossas insignificâncias diante de tão grandioso amor e diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos, ó Deus, fazer uma caminhada com humildade no coração, jamais, ó Deus, colocar no coração além daquilo que Tu tens para nós, e sempre, ó Deus, nos dê a compreensão de que Tu tens os Teus planos já elaborados para nossas vidas e que assim nós possamos crescer cada dia mais na Tua presença santa. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, perdoa as nossas falhas. Esteja conosco todos os dias, orientando, abençoando e fortalecendo. É o que nós Te pedimos, agradecidos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Vou te explicar como a parada funciona. A apicultura é uma atividade.
Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.